Olha só para isso aqui. Esse é um estranho rinoceronte que foi registrado em 1515 por um sujeito chamado Albrecht Dürer. E bom, o que parece é que essa criatura foi geneticamente modificada em uma era brutal, sem a ética moderna para impedir nada. Quer dizer, existe, por exemplo, um chifre extra bem aqui na base do pescoço. Suas pernas parecem ter, por exemplo, escamas de peixe. E o seu corpo está coberto por placas com pontas bem pontudas e padrões bem bizarros. Porém, esse rinoceronte não é o que parece. Ele, na verdade, é um erro. Um erro que pode nos ajudar a entender os limites da edição genética e como nós estamos, inclusive, quebrando eles desde o início de tudo. Podemos dizer que o início de tudo para a edição genética aconteceu de uma maneira meio que acidental. Ninguém sabia da existência de genes, células ou qualquer coisa do mundo microscópico. Eu estou falando da seleção artificial. Há muitos milhares de anos, a humanidade começou a selecionar plantas e animais que tinham características mais interessantes para nós. Veja, por exemplo, os lobos. Eles viviam com a gente e, bom, a gente acabava selecionando quais desses aqui eram o mais dócil de todos. E aí, uma vez selecionado, a gente deixava ele procriar e ter descendentes. E desses descendentes, a gente escolhia qual deles eram os mais dóceis de novo. E aí, ao escolher qual era o mais dócil, a gente deixava ele procriar. E assim, sucessivas gerações se passavam de seleção dos mais dóceis, até que a gente chegou nisso aqui, uma versão de lobo completamente diferente e extremamente dócil. Essa foi a história resumida da domesticação que criou os cachorros. E nesse processo de meio que transformar um lobo num cachorro, certamente existem grandes diferenças e inclusive diferenças genéticas, mas ainda assim você pode argumentar que isso aqui não é uma edição de genes, porque a gente está apenas selecionando as características desses indivíduos. Ou seja, apesar desse processo gerar claramente mudanças genéticas, ele não é uma edição genética. A ação não foi diretamente nos genes. E se a gente ver as coisas dessa forma, então para chegar até a primeira edição genética, a gente precisa avançar bastante no tempo, inclusive para uma era bem mais recente do que esse rinoceronte. E galopando em um rinoceronte provavelmente não vai ser a maneira que eu poderei ir até a sua cidade. Tem meios de transporte mais confortáveis. Com certeza existe uma maneira mais tranquila de eu ir na sua cidade e de repente participar de um evento, de uma mesa redonda ou quem sabe dar uma palestra. Pois é, agora isso é uma coisa que eu faço. Eu me tornei um Zé Palestrinha. Eu já fui em alguns lugares e a galera deu um feedback muito massa, então eu pensei, por que eu não faço isso mais vezes, né? Porque assim, é muito legal poder sair um pouco do online e ir pro offline. Então se você tem ou conhece uma empresa ou outra instituição que você acha que eu poderia estar lá falando desses assuntos aqui ou outros, entre em contato comigo aqui no primeiro e-mail na descrição. Através desse e-mail a minha agente vai acertar as coisas certinho com você, sem dor de cabeça e sem envolver edição genética, o que é algo que a humanidade já faz há algumas décadas. Menos de 50 anos atrás, mais ou menos ali pela década de 70 e 80, humanos começaram a fazer suas primeiras edições genéticas, de fato, diretamente ali nos próprios genes. E isso estava acontecendo em células de leveduras e em células embrionárias de camundongos. Essas técnicas de edição genética funcionavam bem porque os cientistas se utilizavam de processos que já estavam acontecendo nas células de leveduras e nas células embrionárias de camundongos. Isso era, esperto demais porque não precisava então mudar muitas coisas para poder editar um gene ou outro. Inteligente. Agora o problema é que isso dependia muito do funcionamento no interior das células da levedura e no interior das células embrionárias de camundongo. Ou seja, se a gente fosse aplicar as mesmas técnicas em células, por exemplo, de seres humanos, de talvez leões ou, sei lá, uma estrela do mar, essas técnicas não funcionavam. Essas técnicas não funcionavam nas células de qualquer outra espécie. E o pior é que poderia até ser células de camundongo, mas se forem células, por exemplo, nervosas ou musculares, essas técnicas também não funcionavam, porque precisava ser células de camundongo embrionárias. Então, resultado,
toda vez que iam alterar os genes de outras espécies, que não fossem essas limitadas, então seria necessário criar uma nova técnica capaz de fazer isso em outra espécie. E, pô, isso é uma grande limitação. Isso atrasou muito o avanço da edição genética, até que resolveram isso. Foi encontrada uma coisa inteiramente nova que servia para qualquer situação. E para deixar claro a mudança enorme de paradigma que foi isso, imagine a seguinte analogia. Imagine que aqui nós temos uma cidade, uma grande cidade com milhões e milhões de casas. E essa cidade está com um sério problema, uma infestação generalizada de ratos. E ainda tem um detalhe muito importante, que o pior de tudo daqui é que cada casa possui uma comunidade de ratos específica, em que esses roedores agem de forma única. Então os ratos daqui dessa casa vão ser diferentes dos ratos daqui dessa outra casa. Ok, então essa é a situação. E com base nisso, alguém vê esse negócio e pensa em tomar uma atitude. E aí funda uma empresa de controle de pestes. E ela tem como um único objetivo pegar ratos. Então a empresa estava lá analisando como que poderia pegar ratos e desenvolveu uma técnica muito eficaz: a ratoeira. E essa tal técnica da ratoeira funcionava. Ela era capaz de pegar ratos, mas ainda assim tinha um problema. Essas ratoeiras não conseguiam pegar os ratos em todas as casas. Elas só funcionavam em pouquíssimos lugares. Porque, lembre-se, os ratos, eles variavam de casa para casa. Então, por um motivo não muito bem compreendido, a técnica da ratoeira poderia talvez funcionar aqui, ou talvez aqui também. Mas em todos os outros milhões de endereços da cidade, essa técnica não funcionava. Ou seja, a gente tem um problema grande aqui, porque a princípio, toda vida que a tal da empresa fosse para uma casa que a ratoeira não funciona, ela iria precisar então desenvolver alguma outra coisa. Uma ratoeira com algum mecanismo diferente, alguma coisa específica que iria funcionar nessa casa em específico. Aí talvez, quem sabe, o objetivo seja atingido. Então, com essa situação, o jeito foi a empresa tentar então focar os seus esforços, a sua energia em criar ratoeiras diferentes. Então, assim, a duras penas, aqui e acolá, uma casa ou outra poderia ser palco de um objetivo realizado. Porém, é nesse momento que uma coisa mágica acontece. Inesperadamente, a empresa acaba fazendo uma descoberta revolucionária. A empresa não só descobriu uma ratoeira nova, com um mecanismo mais efetivo, mas ela descobriu uma coisa inteiramente nova para pegar ratos. Ela descobriu um gato. Simplesmente um gato é capaz de pegar os ratos de toda e qualquer casa. Ele pode pegar os ratos dessa casa, dessa aqui também, essa, de praticamente tudo quanto é casa. E isso é ótimo. Um gato é uma técnica que funciona em todos os lares, porque ele pode pegar ratos diferentes. E essa analogia é perfeita para explicar a edição genética. Aqui nessa analogia, o objetivo de pegar os ratos é, na verdade, o objetivo de editar genes. E cada uma das milhões de casas da cidade representa uma espécie em particular. E a empresa de controle de pestes, na verdade, seria os cientistas que estão desenvolvendo técnicas de edição genética. Estão desenvolvendo ratoeiras. E aí eles estavam desenvolvendo técnicas parecidas umas com as outras. Elas ainda eram ratoeiras, mas um dia eles criaram algo totalmente diferente. Uma técnica que servia para todas as casas, todas as espécies. E o gato, essa técnica que serve para praticamente todas as espécies, o gato é o que chamamos de nucleases de dedo de zinco. E as nucleases de dedo de zinco funcionam realmente para tudo quanto é espécie, basicamente. E ela funciona da seguinte forma. Essa aqui é uma nuclease. E basicamente uma nuclease é uma proteína que corta o DNA
como se fosse uma tesourinha microscópica. E como você sabe, lembre-se que o DNA aqui, ele possui duas cadeias, uma aqui em cima e outra aqui embaixo. São duas sequências de letrinhas. E aí, se a nuclease chegar e fizer um contato aqui nessa cadeia de cima, ela vai cortar a cadeia de cima. Mas veja que o corte não está completo, ele precisa também cortar a cadeia de baixo. E pode ser que essa mesma nuclease ou outra nuclease toque exatamente no canto certo, na parte de baixo, e faça um corte complementar. E assim acontece uma dupla quebra. O DNA então que estava unido se parte. E esse é um corte total. Mas se a gente parar pra pensar, a nuclease sozinha não tem tanta utilidade. Ela é apenas um troço que sai fazendo cortes aleatoriamente no seu DNA. Ou seja, a nuclease sozinha é só uma tesoura raivosa que sai cortando qualquer coisa. Para controlar ela é preciso botar uma coleira. Uma coleira que restringe a atuação da nuclease. E essa coleira é conhecida como dedos de zinco. Os dedos de zinco são proteínas que possuem zinco incorporado na sua estrutura. E, além disso, como vocês podem notar, existem 3 dedos nessa proteína. Cada um deles pode interagir com uma letrinha individual do DNA. Então, esse dedo de zinco em específico vai sempre parear com um A, um T e um C. Então, se a gente ligar esse dedo de zinco em específico em uma nuclease, então essa nuclease não vai poder fazer cortes em qualquer canto. Ela vai poder fazer a uma distância muito específica do ATC. Ela vai fazer um corte bem específico. Porém, isso ainda não é o suficiente. Porque se a gente lembrar que só existem 4 letras diferentes no nosso DNA, o A, o T, o C e o G, então existe uma grande chance de um padrão de apenas 3 letras acabar se repetindo várias vezes. Então essa sequência ATC, muito pequena, pode estar presente em vários lugares no nosso DNA como um todo. Se a gente olhar para o nosso DNA completo, então essa nuclease com esse dedo de zinco em específico poderia encontrar o ATC, por exemplo, aqui no lugar certo onde se quer fazer o corte. Mas, além daqui, poderiam encontrar o ATC em vários outros lugares que não são o canto certo em específico que eu quero fazer um corte. E isso aqui está muito longe do ideal. E aí, qual é a melhor maneira de solucionar esse problema? Enfiando mais dedo de zinco. Se a gente botar mais um dedo de zinco, então a gente vai ter uma especificidade não de 3, mas 6 letras. Agora temos ATC, AGC, mas a gente pode continuar essa brincadeira. A gente pode botar uma terceira e uma quarta proteína de dedos de zinco. Aí aqui a gente já está falando de 12 letras de especificidade. Isso já é bem melhor do que apenas 3 letras. E a chance de ter outro lugar no DNA com exatamente essa sequência aqui é bem pequeno. E detalhe, para fazer um corte duplo aqui, a gente precisa não só de uma nuclease de dedo de zinco aqui em cima, mas a gente precisa de uma nuclease de dedo de zinco aqui embaixo também. Então aqui nós temos mais 12 letras para aumentar a nossa especificidade. Então temos um total de 24 letrinhas. Isso é bem específico. E aí, assim, enfim, nós temos um corte muito preciso. Uma dupla quebra exatamente onde eu quero, no gene alvo. Tá, mas isso por si só não é edição genética, é só um corte. O que acontece depois? Bom, toda vez que um DNA é cortado, por qualquer motivo que seja, existem mecanismos naturais de reparo celular que entram em ação nessa hora. E é nesse momento que coisas diferentes podem acontecer. E para visualizar isso legal, vamos ver esse DNA que tem trechos diferentes com cores diferentes. Bom, então, aqui está o DNA e ele foi cortado exatamente aqui, entre esse trecho azul e o verde. Puxa vida, muito triste isso. E bom, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer apenas uma união de pontas soltas. E quando essas pontas se unem, é restaurada a mesma exata sequência de antes,
como se nada tivesse acontecido. Mas isso é meio improvável de acontecer. Por outro lado, é mais provável que quando o corte aconteça exatamente aqui, meio que por acaso um outro trecho de DNA poderia estar lá boiando ali perto, e aí de repente, na hora de fazer a união das pontas soltas, esse trecho é incorporado. Então o resultado é que o DNA se torna diferente do que ele era antes. Ele era assim e passou a ser assim. Temos um pedaço novo. Essa aqui é uma mutação por inserção. Porém, outra coisa pode acontecer. Pode ser que de repente tenha acontecido uma dupla quebra aqui e também aqui, em 2 lugares diferentes. Nós então temos um trecho que está solto e ele poderia simplesmente cair fora. E aí a união das pontas soltas agora vai resultar em um DNA que perdeu um trecho. Ele não tem mais o trecho verde. Ou seja, antes o DNA era assim e agora ele ficou assim. Essa aqui é uma mutação por deleção. Tá, então aqui a gente está falando de uma mutação por inserção ou deleção que acontece precisamente no canto certo, caso a gente use nucleases de dedo de zinco. Certo, o local do corte é preciso, mas o que é inserido ou deletado, não. São coisas meio aleatórias. Ou seja, você consegue escolher qual o local que é feito o corte. Agora, o que acontece depois disso, meio que é aleatório. O trecho que você vai deletar ou inserir, não dá pra escolher aqui. E sinceramente isso parece algo meio ruim, mas o pior que não é o caso, porque somente com essa habilidade que a gente desenvolveu, com essa técnica, isso já é muito útil para se desligar um gene. Porque se a gente parar pra pensar, um gene precisa ter exatamente essa sequência de letrinhas bem específica para funcionar. Pequenas alterações aqui podem fazer com que ele deixe então de exercer o seu papel. Se você fizer um corte, por exemplo, bem aqui, meio que não importa tanto qual que é a mutação que isso vai gerar, porque se, sei lá, for feito um outro corte aqui, meio aleatoriamente, esse negócio aqui acabar saindo, o gene vai estar alterado. Era para ter um trecho verde e agora não tem mais. Ou ainda, se o trecho fosse simplesmente quebrado e aí por acaso um outro trecho entrasse aqui nessa brincadeira, o gene também não funcionaria direito, porque tem uma parte extra agora. Então, para desligar o funcionamento de um gene, basta simplesmente mirar nele, num lugar específico, e causar uma mutação qualquer, mesmo que seja aleatória. Isso ainda assim é bastante útil. Agora, e se a gente não quiser só ficar nisso? E se a gente quiser fazer uma inserção num lugar específico de um trecho novo com letrinhas em específico? Será que isso é possível? Sim, esse caso também é possível. Só que é preciso aproveitar um outro mecanismo de reparo celular. E para entender esse outro mecanismo, olhe para esse DNA. Existe um mecanismo na célula que quando vê um DNA com um dano, digamos aqui e aqui, poderia ser que esse pedaço aqui fosse embora e aí a célula tentasse juntar esses dois aqui, o que iria causar uma deleção. Só que ao invés disso, pode ser que no momento de fazer a reparação desse dano, um DNA aleatoriamente pode passar por aqui e o que acontece? Esse trecho de DNA pode parear com as pontas soltas. E aí percebam uma coisa importante. Essa sequência TCGAT, que se encontra em uma das pontas, também se encontra numa ponta do DNA pareado. E o GGG da outra ponta do DNA também se encontra na outra ponta do trecho pareado. Ou seja, existe um match, uma homologia de letrinhas. E aí, olhando para isso, a célula pensa o seguinte. Ela pensa que, ok, eu tô com esse trecho aqui faltando, mas eu tenho isso aqui que parece ser um guia para o que falta. Porque se tem as letras daqui dessa ponta e tem as letras dessa outra ponta aqui, então, pô, esse meio aqui deve ser exatamente o meio que falta. E assim, cada letrinha aqui desse meio é copiada para cá, para preencher esse espaço, para fazer a ponte entre uma ponta e outra solta. E voilá,
Assim é feito um reparo. E o melhor de tudo é que aqui não tem muita chance para mutações aleatórias, porque existe um DNA para servir de guia. E foi exatamente esse mecanismo que os cientistas aprenderam a hackear. E para isso nem é tão difícil assim. Basta mandar as nucleases de dedo de zinco para poder fazer um corte bem específico em um canto. E nesse corte, só esperar que o mecanismo de reparo por homologia aconteça. Sendo que você obviamente vai, além de tudo, enviar um trecho fabricado sob medida, que serve exatamente para reparar isso aqui. Porque pensa bem, se você sabe o local do corte, você também sabe quais são as letrinhas que estão aqui nessas pontas. Você então pode simplesmente fazer com que esse DNA que você criou tenha pontas homólogas. Se aqui você tem CAGTC, você pode enviar um trecho de DNA solto também com CAGTC. Do outro lado tem GGGC, então você pode também fazer a mesma coisa. Deixando o mecanismo da célula rolar, ela vai fazer exatamente uma cópia dessas letras aqui do meio. Ela vai criar uma ponte entre uma ponta e outra aqui, e tem as exatas mesmas letras. E essas letras adicionadas são quaisquer letras que você pode escolher ao seu bel prazer. E com essa técnica, então, não daria apenas para desligar genes, mas daria para ligar ou mudar o seu funcionamento. E esse mecanismo que nós vimos aqui é meio que universal. Ele está em basicamente todas as células e em todas as espécies. Com isso, enfim, nós temos uma técnica de edição genética que é perfeita e vai mudar tudo. Ou pelo menos era isso que parecia no papel. No papel, a nuclease de zinco parece a solução sem defeitos. Ela deveria funcionar. Mas acontece que isso que vimos é apenas um modelo, uma representação da realidade. E a realidade é mais complexa. O rinoceronte de Dürer, em 1515, ele não é a realidade, ele é apenas uma representação dela. No mundo real, os rinocerontes não são assim, eles são dessa forma. A gente pode até dizer que existe uma certa semelhança entre um e outro, mas eles não são completamente iguais. Essa aqui é uma representação e ela possui falhas e erros conceituais. E o motivo dessa representação ser imperfeita é porque o conhecimento da realidade é imperfeito. Dürer era um alemão que nunca na vida tinha visto um rinoceronte de verdade, um animal ali na sua frente. Tudo que ele tinha era apenas uma descrição que ele tinha ouvido de uma pessoa que tinha visto o bicho lá com os olhos dela. Ou seja, Dürer tinha um conhecimento bem limitado, imperfeito, e ele fez o melhor que pôde com esse conhecimento. Ele fez isso aqui, uma representação que, não me entenda mal, ela é boa, mas ela tem erros. E assim como o rinoceronte de Dürer, a nuclease de dedo de zinco é apenas uma representação. Ela é somente uma aproximação da realidade, e ela com certeza tem erros. O nosso conhecimento sobre edição genética é limitado, assim como o conhecimento de Dürer sobre rinocerontes. Na prática, então, essas coisas não funcionam da maneira tão simples como nós vimos. É muito mais difícil fazer as coisas funcionarem. Por isso, com os pés no chão, podemos dizer que conceitualmente é essa a distância entre representação e realidade. Esse é um dos principais motivos que fez com que a edição genética já não tenha mudado tudo para sempre. Porém, nada impede que a ciência possa tentar encurtar essa distância. E ela já tem conseguido. E para você conseguir entender por que minerar asteroides é uma péssima ideia, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver bastidores do canal. E tchau!